Então, Pra você acontece ter, tanta desgraça que eu não duvido de nada, ó, mano. pra você ter uma noção, o Epstein tinha uma conta bancária em nome de Baal, que a gente citou aqui. Caramba, mano. É. Mesmo. Fala aí do Epstein, mano. Explica pra gente. Ó, Que rolo que é esse? Cara, o Epstein foi um cara que era um professor de matemática. Ele Ele conseguiu... morreu? Dizem que ele morreu. Tá. Eu também não acredito que ele tenha Tá. morrido, tá? Até porque existe toda uma numerologia por trás da morte dele ali. E era um cara que nos e-mails falava a respeito do transhumanismo, que você me perguntou também. O que é o transhumanismo? É você transformar partes do seu corpo em partes robóticas. Por exemplo, eu tô com problema na minha perna, vou implantar agora uma perna robótica. Tá. Isso é algo que está acontecendo no mundo. A maioria das pessoas não está enxergando ainda, mas vai vir com força total até o ano 2030. O Elon Musk, por exemplo, tem uma empresa que se chama Neuralink, onde ele coloca ali um chip no cérebro e faz com que você tenha, de certa forma, o potencial de uma inteligência artificial no seu cérebro. Tetraplégicos já estão conseguindo se movimentar com o chip da Neuralink no cérebro, entendeu? Então isso é o transhumanismo. E Epstein falava a respeito disso, sobre imortalidade humana. Então, mas por que ele falava? Ele era um professor de matemáticas, falou, né? Ele começou como professor de matemática, pobre, e teve influência de pessoas que fizeram com que ele fosse subindo em uma escada. Ele se tornou um bilionário com grande contato com pessoas da elite, principalmente elite política. Talvez por meio de uma sociedade. Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, né? Só que o que acontecia? Ele tinha cartas na manga que fazia com que aquelas pessoas ficassem dependentes dele. Como vídeos, por exemplo, daquelas pessoas ou falando ou fazendo coisas que a gente não pode nem citar aqui. Tá. Então, ele foi acumulando provas de coisas ruins de todo mundo que era influente. tudo que ele fazia, até num jantar que ele tava com os caras ali do Vale do Silício, ele tirou uma selfie assim e mandou pra ele mesmo no próprio e-mail, entendeu? Tá. Então ficou registrado lá. Tá. E aí você tem Mark Zuckerberg, você tem os caras aparecendo ali, porque ele tirou uma foto deles sem que ninguém visse e mandou pra ele mesmo no próprio e-mail. E aí, por que ele começou a divulgar? Ele comprou uma ilha, tinha um templo nessa ilha, Um templo? e as pessoas iam fazer coisas horríveis ali dentro daquele templo. De tá? sacrifício, assim? Sacrifícios, rituais sexuais, orgias. Tá. Isso que a gente falou sobre adrenocrome, por aí vai. Tá. Uma das contas bancárias dele tinha o nome de Baal, Caramba, mano. que é aquela entidade Tá. cananeia lá, pagã. E aí, os e-mails dele mostram, não só dele, mas de pessoas que estavam no seu círculo, do irmão dele, de pessoas que conviviam ali, as coisas horrendas que eram feitas. Tá. Né? E aí, entre essas coisas, muitos deles tinham os códigos, a gente fala que são os códigos de Epstein, né? Que é o que eu citei, sobre pizza, hot dog, por aí vai. E os caras ficaram anos fazendo tudo isso. Ele, em um dos e-mails, fala que gostaria de viver para sempre. Ele gostaria de ser imortal e falava a respeito de inteligência artificial e transhumanismo para isso. E aí, qual seria a ideia futura? A gente está vendo que esse ano já estão chegando aí os robôs humanoides. São robôs que vão vir a princípio para cuidar da casa, eles já trabalham em empresas, né? Agora vão chegar para uso residencial. A Tesla está construindo ali, né, diversos robôs humanoides munidos de uma inteligência artificial para conviver nas casas das pessoas, lavando louça, cuidando de animal, cuidando de bebê, limpando a casa. Isso já vai fazer com que pessoas sejam substituídas, empregos sejam substituídos para isso. Você compra um robô uma única vez, né, e o cara vai ficar trabalhando 24 horas aí para você, vai só precisar parar um pouquinho para carregar. E qual a ideia? No futuro, o ser humano vai trocando partes do corpo por partes robóticas, até que a ideia seria transferir o seu corpo para um corpo que nunca morresse, né, um corpo de tipo robô. meio pegada daqueles Black Mirror lá, aquela série doida lá, né? Exatamente. Tá. Se tem como fazer isso ou não, porque a dúvida que fica, ou a questão que fica é possível transferir a sua consciência para um outro corpo, né, e você viver como você mesmo em outro corpo? Ninguém conseguiu, de certo, ainda fazer isso. Mas para esses caras tudo é possível. Né? Tanto é que o Google já prega que a imortalidade humana vai acontecer entre 2045 ou 2052, mais ou menos isso. Tá? Então, esses caras vivem com essas ideias. E a história é que Epstein morreu, né, no ano de 2019 na cadeia. Então, após por que ser ele foi preso? Ele foi preso justamente por isso. Tráfico sexual, descobriram então, mas tudo. Aí quem que descobriu? Então, tipo, aí, investigação da polícia, FBI, essas coisas. E aí, estando na cadeia, ele falou, vou me ferrar? Então vou ferrar todo mundo? Jogou todos os arquivos que tinham lá e são esses arquivos que o governo americano vem liberando de tempos em tempos. Mas por que o governo libera, então? Se
Tipo assim, se tem alguma coisa ruim do Trump, o Trump não vai liberar nem a pau. É essa grande polêmica que está acontecendo, porque o Trump, desde o início da sua campanha, dizia que ia liberar todos os arquivos Epstein. E quando chegou, que ele virou presidente mesmo, ele fala pro pessoal esquecer isso, já passou, e não quis liberar. Quem está liberando aos poucos é o governo. Mas tudo isso, Duda, é uma jogada completamente orquestrada, cara, porque ali tinham pessoas, inclusive, de grandes famílias, que são famílias que hoje mandam no mundo, como os Rothschild, por exemplo. Isso aí, eu já vi falar disso aí, de que são não sei quantas famílias que São 13 famílias. 13 famílias? Qual que é a ideia disso aí? A ideia é que essas pessoas se consideram donas do mundo. Por exemplo, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Só que 8 bilhões de pessoas vão causar aí, pelo menos é a narrativa que eles trazem, e a gente vê isso acontecendo, né? Elas vêm causando um grande problema no planeta, principalmente no meio ambiente. A gente tem o aquecimento aí que está acontecendo em massa, a gente tem o Super El Niño que está chegando. E essas famílias, por exemplo, os Rothschild, que tem envolvimento nos arquivos Epstein, é aquela família que está no topo dessa pirâmide, porque eles são os que mandam no dinheiro do mundo, são os banqueiros. E esses caras envolvidos ali, sendo donos do mundo, jamais permitiriam que isso fosse liberado caso não fizesse parte de um plano bem orquestrado para isso. Tá? Então os arquivos Epstein fazem parte de um plano ainda mais sombrio que virá pela frente. A princípio, a gente tem a normalização das pessoas perante tudo isso, porque nomes como Bill Clinton, por exemplo, estão completamente impunes até hoje diante das atrocidades que foram feitas ali e que aparecem nos arquivos Epstein. O que já foi solto, por Príncipe exemplo? Andrew, por exemplo, tem fotos dele em cima de uma garota menor de idade e que a gente pode imaginar o que aconteceu por ali, e depois que essa garota botou a boca no trombone, ela apareceu morta num hotel há pouco tempo atrás. Isso é fogo, né, E o cara tá lá solto, coisa de filme ninguém mesmo, foi né? preso, ninguém foi preso dos arquivos Príncipe Epstein. Andrew, Da família real. Ele é tipo o neto da... Ele é irmão do Harry. Do príncipe Charles, do rei Charles. Agora é rei, né? então ele é mais velho já de idade, assim. Sim, hoje é mais velho. Tá. Aí tem coisa do Bill Clinton. No aniversário de 66 anos, eles prenderam o príncipe Andrew. Só que ele ficou preso por, acho que 9 horas. E já soltaram. E soltaram. Aí entra o negócio da influência que tem no mundo todo, né? E de uma forma curiosa, ele foi preso 6 anos e 6 meses depois que Epstein foi preso. E Epstein morreu na cadeia aos 66 anos e 6 meses de vida. Caramba, né? Então existe numerologia. Meia. Existe uma grande numerologia por trás disso, porque esses caras trabalham no mundo espiritual também, eles não trabalham só no físico. E aí você vai encontrar muitas vezes o número 33, que é o mais alto grau da maçonaria sendo usado, o número 666, o número 47, o número 91. O que é 47? 47 é a abertura no compasso maçônico, a abertura de graus no compasso maçônico, é 47 graus. Tá. Quando você entende isso, você vai ver isso aparecendo diversas vezes na sua frente. Por exemplo, você sabe em quantos segundos Donald Trump capturou Nicolás Maduro? Quantos segundos? 47 segundos. Caramba. É algo absurdo, mas é o que a mídia joga pra gente, porque aquilo ali é numerologia. Quando começou a pandemia, diversos canais nos Estados Unidos começaram a noticiar que, por exemplo, na Flórida nós temos 33 casos de Covid. Aí vai lá o pessoal da Carolina do Norte. Temos 33 casos do Covid-19 na Carolina do Norte. Eu tenho um compilado com mais de 10 desses anunciando 33 casos. Tá. Entendeu? Não é uma coincidência, é algo que foi orquestrado ali. E aí... Quando aquele Charlie Kirk, lembra o Charlie Kirk que tomou um tiro no pescoço no dia 10 de setembro do ano passado, de 2025? É o cara que... sei. Ali ele estava junto com o Donald Trump, ali, ele fazia parte do pessoal que apoiava ele. Existiam 3 fileiras de bonés no momento em que ele tomou o tiro. Todos os bonés tinham o número 47, que, se você somar o 4 mais 7, você tem o 11 também. 11 mais 11 mais 11 dá 33, que é o mais alto grau maçônico. Demoraram 33 horas para encontrar o atirador de Charlie Kirk, entendeu? Caramba, né, mano? Donald Trump, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos e o 47º. 4 mais 5 é 9. 4 mais 7 é 11, porque o número 911 é um número sacrificial dedicado a Baphomet. Entendi, tá. O 11 de setembro, que aconteceu lá em 2001, traz a numerologia do 911. Vários filmes mostram o número 911. Aquele filme Matrix, ele mostra o passaporte de Neo, por exemplo, sendo emitido ali no dia 11 de setembro de 2001.
Caramba. Tá. É tudo interligado, tá? Nossa, é mesmo? Você não... Ó, o próprio Trump, ele tem nas suas redes sociais uma foto que ele tá com a bandeira dos Estados Unidos pintada na cara dele. Você tem 9 estrelas de um lado, 2 listas do outro. Que 11, entendeu? Tá. Então, o 9 e o 11. Vamos falar sobre o 11 de setembro. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você precisa de um socorro, você vai digitar o número 9 e 1. É verdade. É como se você não clamasse a Deus, você clama a Bafomé. Por quê? Tá. Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele é representado na numerologia pelo número 1 e o número 0. É o número 10. Esses caras consideram que Deus veio antes e depois. Que Bafomé veio antes e depois de Deus. Ou ele existe antes e depois de Deus. Então, ele é o número 9 e o número 11. Tá. Entendeu? Caramba, Por esse isso que a negócio de gente tem essa numerologia é numerologia. doido também, né? Ô, Duda. Oi? Olha, nosso presidente tem 9 dedos. Aí, Então. pobrezito, você não me compromete, pobrezito. 9 Eu dedos. vou passar teu endereço, pobrezito. 9 dedos e 2 pernas, Chegou né? um e-mail aqui, ó.